entre companheiros e companheiras que tem... eu acho que ninguém aqui imaginava que nós pudéssemos estar correndo esse tipo de risco, né? Porque nós éramos 13 candidatos na eleição passada, né? E se tivéssemos feito um sorteio, nós só tínhamos 1/13 de chance de dar tão errado quanto deu. Então, é uma coisa assim que chama muito a atenção o que está acontecendo no Brasil. O fato dele ter escolhido, quer dizer, ele mandou a reforma da Previdência porque isso já estava contratado lá atrás com o mercado financeiro, né, que esse era o preço que ele teria que pagar para ter o apoio do mercado financeiro. Mas, tirando a questão da reforma da Previdência, que era uma exigência do mercado financeiro, ele escolheu a educação como primeiro alvo. Aí foi a escolha dele, porque ninguém lá na Faria Lima mandou ele fazer o que ele fez semana passada. Escolheu o MEC como o alvo dos cortes, o alvo prioritário dos cortes. Foi o ministério que mais foi cortado nessa leva de cortes que está espalhada pela esplanada dos ministérios. E eu acho que eles, dentro da loucura dele, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que é onde as pessoas estão sendo formadas criticamente, onde o país está sendo formado, num certo sentido. Porque o Brasil, que ainda não completou a sua formação, ela há de ser completada pela produção intelectual da nossa juventude, que nunca teve tão bem representada quanto hoje, e espero que amanhã esteja mais bem representada do que hoje, nas universidades e institutos federais. Quer dizer, vários falaram que o Brasil se expressa hoje dentro da sala de aula como nunca se expressou. Os nossos meninos e meninas de mais baixa renda, né, negros, deixavam a sala de aula na 4ª série, depois na 5ª série, depois na 6ª série. Para chegar no ensino médio foi uma loucura, um parto. E hoje estão aí, né, se formando, estão na pós-graduação. Isso tudo vai mudando o caráter das coisas. Isso tudo vai mudando o caráter da própria nacionalidade. As pessoas estão começando a se sentir parte de alguma coisa. E eu acho que o Bolsonaro pressente que esse enfrentamento ele tem que fazer já, porque o projeto dele, como é anticientífico, anti-iluminista, ele não pode ter a resistência que qualquer pessoa com 3 neurônios vai fazer contra o que ele representa. Ele não é nem liberal, ele é pré-moderno, ele é uma coisa medieval, né? Muito primitiva mesmo, e sabe que isso para nós que estamos em sala de aula, que temos que nos atualizar todo dia com a literatura para ir para a sala de aula, para, né, atender aos anseios da juventude, quer saber o que está acontecendo no mundo, quer saber quais são os riscos, quer saber quais são também os desafios e as possibilidades que estão colocadas. A gente está a todo tempo respondendo a isso, né? Os outros estudantes estão lá todo tempo demandando isso. Então existe uma ansiedade hoje na nossa juventude que está sendo atendida pelas instituições. Então, a vontade de estar numa universidade pública hoje, a vontade de estar no Instituto Federal é muito grande. As pessoas sabem que a vida delas muda e pode mudar. Quer dizer, a ideia é de que você não está excluído desse processo. Você pode estar numa favela, numa tribo indígena, você pode estar onde for, num quilombo, você, de repente, chegou a tua vez. Isso vai mudando a natureza das coisas. É em função disso que eu acho que ele errou feio na escolha do alvo, porque pode parecer a ele que é um alvo prioritário para a consecução do seu próprio projeto. Ele fala, não posso conviver com isso. Eu tenho que quebrar a espinha dorsal dessa expansão. Porque é ali que está. O nacionalismo está ali também. Sabe? Está muito mais lá do que em qualquer quartel desse país. Está lá a vontade de construir uma nação. Está ali na universidade. Então ele sabe disso, mas acho que ele escolheu o mal como inimigo público número 1 do país,
as professoras e professores desse país. Porque ele não entendeu. Ele não entendeu que, quando teve o golpe militar de 64, do qual ele é entusiasta, a comunidade acadêmica desse país era de pouco mais de 200 mil pessoas, entre professores, estudantes e funcionários. Quando nós assumimos o governo em 2003, essa comunidade era de cerca de 3 milhões de pessoas. Hoje nós somos quase 10 milhões de pessoas. Quaisquer 10 milhões de pessoas. Nós somos 10 milhões de pessoas hoje, que muito mais representativas da nossa diversidade, da nossa realidade social, do que éramos em 2002. Então não é só questão numérica, não é só questão quantitativa, é uma questão qualitativa envolvida. Então eu entendo que nós temos uma grande oportunidade oferecida no 4º mês de governo, de desgoverno Bolsonaro, que é a oportunidade de dar um recado para essa fascistada que está no poder, essa extrema-direita que está no poder, é o seguinte: olha, 64 nunca mais, autoritarismo nunca mais, censura nunca mais, opressão nunca mais. Porque isso pode mudar muito o jogo do que vai acontecer nos próximos anos. Essa batalha que vai se travar em torno da educação, se a gente, eu tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha na rua. Dizer o seguinte: não, você não vai tirar um centavo que foi conquistado com suor de gerações. Se esse recado for dado, se essa batalha for ganha, como eu tenho certeza das nossas possibilidades, por causa dessa força que a gente representa, as coisas, sabe, o jogo muda, a conversa muda, sabe? E é o que precisa acontecer numa democracia. Um governo não pode se impor autoritariamente como ele está tentando se impor, sabe? Ele vai ter que respeitar os 89 milhões de brasileiros que não votaram nele, sabe? E que tem que ser respeitados. Se fazer respeitar é uma necessidade. De começar pela educação é o início de uma grande virada. E a hora que virar, a hora que desvirar, na verdade, o que aconteceu em 2018, nós não vamos cometer os erros que cometemos, nós não vamos piscar para as tarefas que nós teremos que cumprir, e não vai faltar energia para esse país consumar uma revolução democrática radical, que é o que ele precisa. De tudo, de terra, de educação, de crédito, de propriedade, de tudo. Nós precisamos fazer isso. E talvez esse momento seja um momento que a gente tenha que perceber, né, o quão profundo é esse Brasil que ele representa. E o quanto nós temos que fazer para revirar esse negócio e nos reencontrarmos com um projeto nacional que seja digno da nossa população, que é muito altiva e que representa tanto para todos nós. Se a educação essa resposta vai ser bonito, vai ser uma coisa bonita. Então, dia 15, todo mundo na rua, livro na mão, falar para livro na mão, batismo está feito aqui, livro na mão para mostrar para o Bolsonaro o que vai realmente mudar o país daqui para frente. São vocês, somos nós. É